Bom dia. Bom dia, eu quero agradecer a vocês que estão aqui hoje. Hoje, quinta-feira, dia 7 de maio, começando mais uma live falando sobre cultura, sobre arte. Quero agradecer a cada um que está chegando, essas pessoas maravilhosas que nos acompanham, que vêm ver e saber um pouquinho o que é essa cultura, o que é a nossa arte, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho com Flávio Robi, vamos falar sobre música, sobre essa arte tão maravilhosa. Então eu só quero agradecer a vocês que estão aqui, Andresa, Danilo, Camila, João Guiracema, o Flávio já está com a gente, a Mona. Então muito obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. Vamos conversar um pouquinho. Então eu vou falar para vocês, primeiro eu quero agradecer os coraçõezinhos que vocês estão colocando aí, isso é muito bom, cada coraçãozinho que sobe são pessoas a mais que podem ter acesso a essa live, a conhecer um pouquinho, então eu quero agradecer os coraçãozinhos também, tá? Vou falar um pouquinho sobre o que é o projeto, o nosso projeto Vamos Conversar. O projeto Vamos Conversar é conhecer pessoas que nos inspiram ou que não possam nos inspirar, em especial pessoas ligadas à arte, à cultura, elementos que, mais do que nunca, mostra-se como fatores que nos unem, que ainda à distância, né? Por esse momento que nós estamos passando, mas estamos aí, estamos tendo esse contato. Então vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e de conhecimento entre profissionais da arte, da cultura, e nós como sociedade, como pessoas que gostam da arte, que é apaixonada pela arte. Então ter esse conhecimento, ter um pouquinho a mais de saber o que é essa arte, o que é essa cultura que nós temos aqui na nossa cidade é maravilhoso. E hoje nós vamos falar com Flávio Robi, músico, cantor, compositor, instrumentista, graduado em advocacia e está na profissão de músico há 5 anos. Hoje vai falar com a gente, vai falar um pouquinho sobre blues. É maravilhoso estar aqui, ele está entrando hoje, agora. Bom dia, Flávio. Bom dia. A gente fica muito... Ficamos muito felizes com a sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre essa linguagem maravilhosa que é a música, que nesse tempo a gente está tão escutando tanto, né? Que nos fazem tão bem. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre esse universo, como você entrou no universo da música, da arte. Fala um pouquinho para nós. Tudo bem, então pessoal, primeiramente bom dia a todo mundo, né? Essa manhãzinha maravilhosa, fria. Então, acho que isso começou bem na adolescência, né? Isso é bem característico, né? Em alguns casos, eu acho que ter um contato ali com a arte, acho que de apresentação de trabalho de amigo em escola, eu já começava a despertar para isso, né? Alguns amigos tinham bandas e tudo mais, e acabava que o pessoal, eu nem sabia, às vezes era amigo nosso, sentava do nosso lado o dia todo, e de repente ele tocava um instrumento, sabe? Eu achava aquilo incrível, porque até então aquilo não tinha me despertado na infância, sabe? E eu acho que na adolescência isso passou a ser mais latente. Então acho que foi bem na adolescência que eu tive contato com a música, eu tive contato com diferentes tipos de som e tudo mais. E enfim, foi nessa época que eu fui mais ou menos despontando.
Isso, na adolescência você começa a conhecer, ter essa diversidade de cultura, de arte, principalmente na escola, né? Então foi aí que você teve esse primeiro contato. Sim, sim. E, e como que foi esse contato com esse estilo? Né, que é esse estilo, você morando em Goiás, no interior, vamos pôr, Anápolis, essa cidade que é Sim, bem típica, diferente, né? Temos assim é várias verdade. vertentes. E o que te levou para o blues? Fala pra gente um pouquinho sobre esse estilo musical que é tão diferente para nós, né? Aqui a gente olha mais sertanejo, escuta sertanejo, fez dupla sertaneja, e você foi pro blues. O pessoal é muito curioso em relação a isso, né? Mas às vezes o blues está bem mais próximo do que a gente imagina, para falar a verdade. Mas enfim, o que me despertou primeiramente para esse tipo de som, eu não tinha ideia, já tinha ouvido, provavelmente todo mundo já ouviu blues. É uma teoria que eu tenho, mas não reconhece o estilo. Às vezes numa música, em alguma coisa, já ouviu isso. Mas eu não tinha ideia do que era o estilo. Quando eu comecei aos 15 anos, eu comecei a aula de guitarra, e aí, como todo adolescente, eu era roqueiro, né, velho? Eu era bem ligado àquela coisa anos 90, 2000 ali, né? Então, assim, eu não tinha essa ideia do que era o blues, né? Apesar de já ter ouvido. Enfim, quando eu comecei a aula de guitarra, meu professor, uma vez de guitarra, falou: Flávio, ouve esse disco. Né? Porque a gente não lembro o que levou a conversa, né? De saber, de eu perguntar para ele o que era o blues e tudo mais. Ele estava me ensinando algo. O começo das escalas, então no blues se usa muito improviso. Então, necessariamente você precisa saber um pouquinho de escala para poder ali começar a tocar, entender o que está acontecendo. Ele falou: não, Flávio, eu vi esse disco. E era um disco do Steve Ray Vaughan, né? Eu nunca me esqueço. E eu fiquei uma semana ouvindo aquele disco. Eu falei: cara, que som é esse? De onde vem esse som? E achei aquilo muito envolvente. E a partir do momento que eu ouvi aquele som, eu falei: cara, eu já ouvi algumas levadas em outras músicas, sabe? Então, assim, se você começa a ver, enxergar influência em de artistas e outros artistas, né? Mas enfim, quando eu voltei na outra semana, devolvi o disco pra ele, eu falei: cara, incrível isso aqui. Acho que eu nunca tinha ouvido ele cantar, ou esse estilo, né? Mas eu achei algumas coisas muito parecidas com artistas que eu ouço, né? E ele achou muito engraçado. Eu falei: cara, isso é o blues, né? Então, Te aqui eu apresento. É tipo assim, te apresento o que é o blues. te apresento, né? Então ele falou assim: cara, isso aqui, Steve Ray Vaughan, como se isso é minha porta de entrada. Mas aí depois, quando eu guardei aquilo ali, assim, ficou marcado para mim, mas ficou, não, como se diz, não avançou, né? Eu continuei querendo tocar rock and roll. E eu tive várias bandas, assim, algumas coisas que nunca saíram da garagem, né? Pra falar a verdade. E depois, pouco tempo, já na faculdade, eu já queria ter voltado com a música e tudo mais, e eu queria montar um projeto que fosse diferente de tudo que eu já havia feito. Eu falei: cara, por que não o blues, né? Eu lembrei, eu falei: nossa, já guardava isso dentro de mim, e isso ficava latente. Eu comecei a ouvir muito mais, pesquisar muito mais. Aí eu já envolvi história, já ouvi outros artistas, eu comecei a me aprofundar mais no estudo, sabe? Então eu falo que o Steve Ray Vaughan foi minha porta de entrada. Mas eu acho que quem mostrou o que é o blues pra mim de verdade foi Muddy Waters, né? Que quando eu ouvi Muddy Waters, pra mim, minha vida mudou realmente. Tudo fez a diferença. Sim, E quando foi sua primeira criação? Porque além de músico, cantor, você ainda é compositor. a gente Então, arrisca, né? fala um pouquinho pra gente sobre isso, como que é a sua criação, como que é a sua composição, como que você faz isso, tem Uhum. um caminho, como que é toda essa criação do blues? O blues, assim, ele é muito interessante essa questão da pergunta, porque ele é um estilo muito característico, né? Ao mesmo tempo que ele é rústico, você pode querer inovar um pouco dentro dele e tudo mais, mas assim, principalmente na composição, ele é algo que se compara muito, aí onde eu falo que não é algo distante da nossa realidade, mas se você for dar uma olhada na tradução das letras de blues mais antigo e comparar com o que é a nossa moda de viola, é muito parecido, com o que é o samba de raiz,
o tema é quase sempre bem parecido, né? Então é alguma coisa que você está tratando ali. O Howlin' Wolf falava o seguinte, o Howlin' Wolf foi um grande artista da década de ouro do blues, que a gente fala dos anos 50, ali dos anos 50 a 60. Então o Howlin' Wolf falava assim, você quer saber o que é blues? Então assim, se um dia você chega em casa não tem grana para pagar aluguel, isso é blues. Né? Se você está sendo dispensado do seu emprego, isso é blues. Né? Se a pessoa que você ama resolve te deixar, isso é blues. Você é muito ao lamento, a tristeza, né? Aquela coisa A que você dor. a dor. Mas o blues também não é só isso. Muita gente acha que é só tristeza. E de fato, boa parte é carregada porque ele é uma forma de protesto, uma forma de lamento. O blues nasceu cantado, o blues não nasceu tocado. O blues, ele descende ali das lavouras de algodão, do sul dos Estados Unidos. Então, assim, os escravos cantavam as work songs, né, que eles chamavam, algo que eles já traziam da cultura africana, e eles cantavam enquanto trabalhavam, né. Ali vai ser cantado bem depois o blues. O blues já é uma coisa que já vem ali. Eu não sei precisar se é década de 20 ou década de 30, porque às vezes não tem muito registro, né? Mas ele começa a ser tocado ali, você tem as primeiras gravações ali na década de 30, que era só voz e violão. Olha, então aí já tem uma estrutura e tudo mais. Então, assim, mas basicamente as canções tratavam disso, né? As composições tratavam de alguma do cotidiano, coisa, né? Do cotidiano. do trabalho, do sofrimento. Blues mesmo, assim, pro americano quer dizer lamento, né, na verdade. Mas nada que impede que existam realmente, por exemplo, eu citei Stevie Ray Vaughan, muitas músicas do Stevie Ray, ele já é uma levada mais rápida, né? Porque de acordo com você está em algumas regiões dos Estados Unidos, a estrutura, não a estrutura, assim, um pouquinho da estrutura ou a levada dele, o tempo dele muda. Então você tem um blues mais lento, você tem um blues mais rápido, você tem um blues misturado com funk, você tem blues misturado com soul, você tem um blues mais pro lado do jazz. Então, assim, ele foi se adaptando com o tempo. Então, às vezes, você não cria só uma batida triste, você também pode criar uma batida criando uma emoção mais alegre também. Olha que coisa linda. Interessante a gente ver esses detalhes, saber de tudo isso, né? E quais são os nomes que você tem como referência nesse cenário musical? De ontem, de hoje? Quem são essas pessoas de ontem tem muito, né? De ontem tem muito. Porque a gente vai fazendo um breve levantamento, né? Mas hoje, assim, se eu pudesse nomear... Vamos lá, vou nomear... Talvez, assim, a gente fica bem emocionado nesse quesito, porque a gente quer colocar... Não quer ser injusto com toda a pesquisa que a gente faz. Mas se eu pudesse nomear 3, vamos dizer, antigos, né? Que me influenciaram bastante. Albert King na guitarra, para mim, ele é fantástico. O Albert King ele tem uma certa levada que eu gosto muito nele. E ele faz uma mistura que eu gosto muito. Ele já chega bem próximo ao soul. E ele tem um estilo de blues até um pouco mais antigo, né? Ele é uma referência muito antiga. Porque todo mundo lembra do B.B. King, né? Existem no blues os 3 famosos reis do blues, né? Que é o Albert King, o B.B. King e o Fred King. Né, quem ouve bastante esse estilo vai saber. Mas assim, todo mundo conhece o B.B. King porque o B.B. King ficou mais famoso. E foi o último dos reis a morrer. Dos 3 reis, né? Mas eu sou fã, não que eu não seja fã dos outros 2, mas seria o Albert King. Outro que influenciou muito foi o Muddy Waters, pela forma como ele cantava, pela forma como ele se impunha no palco. Eu acho que isso também chegou a influenciar bandas que vieram depois, como os Rolling Stones. Aliás, os Rolling Stones tem o nome da banda por causa de uma música do Muddy Waters. Eu acho que o Muddy Waters, ele foi uma coisa assim, ele foi aquele contraponto da lavoura para chegar no que é elétrico, sabe? Então ele me influenciou bastante. E eu acho que por último seria o Buddy Guy, que hoje vamos dizer assim, se existe a lenda, o cara mais velho do blues hoje é ele. E ele já chegou para uma coisa mais anos 70, né? Ele tocou com os outros caras grandes do blues, mas ele conviveu com gente como Eric Clapton. Eric Clapton novinho, tem um vídeo que o Buddy Guy tinha 30 anos de idade, o Eric Clapton, eu acho que ele era um pouco mais novo do que eu, devia ter o quê? Uns 27. Novinho, cabelão, sabe? E eles já trocando ideia, e tipo assim, um cara vendo a sua influência tocar junto, então assim, foi muito interessante. Agora, atualmente, um cenário assim, bem atual, um cara que eu gosto muito e indico ouvir o som dele seria o Gary Clark Jr. Esse cara, pra mim, ele é basicamente, não só pra mim, mas eu acho que
pro mundo do blues atual, ele é um cara fantástico. Ele traz tudo isso, é um cara que no último Grammy ele ganhou 3 Grammys, numa levada só foram 3 Grammys. Isso foi inimaginável assim pro mundo do blues, porque acho que é uma coisa muito esquecida. Mas ele não, ele ganhou isso porque ele reinventou. Isso foi interessante. Ele não trouxe só o blues no disco com que ele ganhou esses 3 Grammys. Ele trouxe o hip hop, ele trouxe o soul também. Então ficou uma coisa atual, mas você enxerga a raiz dele. Então seria um cara fantástico. Se eu pudesse colocar mais outro aqui, da atualidade, eu acho que seria já numa vibe mais pop, né? E que o pessoal ouve muito, John Mayer. Comecei a ouvir há pouco tempo, você vê a inspiração dele, ele toca muito bem. Né? E a galera antiga do blues, quando eles falam, o Eric Clapton, um festival que chama Crossroads, então no final desse festival o Eric Clapton faz o último show, e ele chama vários caras que ainda estão vivos do blues, né? A galera mais antiga e a galera mais nova. E sempre o John Mayer tá lá. Eu falei, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tinha um preconceito que ele era muito pop. Mas quando eu vi ele naquele palco, eu falei, cara, ele não tá aí à toa. Né? Essa galera não ia chamar ele à toa. Então, assim, e ele tem sempre, cada trabalho dele, ele sempre coloca aquela levada de blues. E se eu fosse nomear um último cara, eu traria pro Brasil. Esse cara, assim, seria brasileiro, seria nosso. É pouco falado aqui no Brasil, ele, mas ele é muito conhecido na cena internacional. Seria o Igor Prado. É um cara que me inspira muito no trabalho dele. Inclusive, já veio tocar muito aqui em Goiânia, no Bolshoi. E ele é um cara fantástico. Brasileiro, São Paulo. Inclusive, ele faz turnê em todo o leste europeu, na Rússia, Ucrânia, aí ele vai para Áustria, França, ele vai para a Europa Central também, brasileiro, e pouca gente conhece esse cara. E o trabalho dele é incrível. Só repete para mim o nome que parece que deu uma pausinha para mim e aí eu não entendi. O último que eu nomeei seria o Igor Prado. Igor Prado, brasileiro, olha que coisa maravilhosa. Então, de todas essas variações que você falou, que você comentou, fala pra gente um pouquinho sobre sua composição, qual é o estilo que você mais se aproxima, quando foi a sua primeira composição? O estilo que eu mais me aproximo hoje, assim, eu trabalho basicamente com 3 estilos, né? Mas todos eles estão interligados, que seria o blues, o soul, né? E numa outra vertente, o R&B, né? O funk. Então seria esses três estilos que eu trabalharia. Algumas criações minhas são propriamente blues, outras não são, outras já se aproximam dessa parte do soul e do funk. Então eu fico brincando nesse intermeio. Eu tenho muita influência do que é internacional, mas hoje também eu busco muito do que é a referência brasileira também, né, do nosso som. A gente às vezes ouve muita coisa e não, assim, da atualidade, mas é claro, por questão de muita gente às vezes não tem um contato, não tem um convívio com o estilo, às vezes não identifica, mas muita coisa do que rola hoje, alguns artistas abordam bastante a temática do que é o soul, do que é o blues, às vezes não a canção inteira, mas um trechinho. Minha primeira composição foi em 2015, mais ou menos. Foi onde eu comecei meu trabalho. Eu era muito novo, então assim, pra isso, né? Já começou compondo, então, já voltou com tudo, voltou pra arte com tudo. Já era uma letra que eu já tinha, assim, algo assim que eu havia escrito. Às vezes eu já tenho a melodia pronta, alguma coisa que eu já tô rabiscando, já tô tocando ali, e depois vem a letra. Geralmente sempre foi feito dessa forma. Acho que eu nunca lembrei de haver o contrário, né? De eu primeiramente fazer uma letra e depois colocar a melodia em cima. Eu acho isso muito mais difícil. Acho mais difícil você ter a melodia pronta e depois você colocar a letra. É estilo. Isso é uma forma que você trabalha, que você faz. Gente, lembrando que ele vai tocar no final, tá? A gente vai vamos ter esse privilégio de escutar essa música maravilhosa, com essa voz, como dizem, a Patrícia falou aí, essa voz maravilhosa. Nós vamos estar no final. Ele vai estar nos presenteando com essa linda canção, com essa linda voz, tá? Me fala um pouquinho como é fazer música em Anápolis. Como conciliar a sua vida musical com a profissão de advogado, que você também
né, tem essa profissão de advogado e a profissão Sim. de músico. Me fala um pouquinho sobre isso, esse trabalhão. Não é fácil não, mas assim, vamos dizer assim, 1 milhão de pessoas fazem a mesma coisa, né? E quem está no mundo artístico sabe muito bem disso. Basicamente, assim, a questão de conciliar primeiramente não é fácil, né? Acaba que realmente não é fácil. Mas eu brinco que a gente é meio que vampiro, né? De manhã a gente é advogado, à noite a gente é bluesman, né? A gente tenta. A gente é artista à noite. Mas é mais ou menos dessa forma, né? Eu tento conciliar dessa maneira. A questão de fazer música em Anápolis, né? Que foi a outra pergunta. Fácil realmente não é em lugar nenhum. Isso é um ponto. Um lugar onde vamos dizer assim, a arte já tem um olhar a mais, né, ou se você for para uma cidade onde respira arte, você vai ter dificuldade de começar seu trabalho, isso é um fato. Isso é um fato. Mas também você está num lugar que está jogando, às vezes, muita coisa contra mais do que a favor, eu acho que você acaba remando um pouco mais, né? E aqui, assim, desde que eu comecei meu trabalho, eu nunca tive uma rejeição, para falar a verdade. Apesar de abordar um estilo muito antigo, eu acho que nunca cheguei em um lugar que as pessoas assim, cara, para, e joga alguma coisa em mim. Isso nunca houve na minha história, né? Eu até brinco que a primeira vez que pararam o meu som, mas aí foi por razão de postura, e aí tinha envolvimento em relação ao lugar, não foi só o que eu estava fazendo, mas já era um histórico do lugar, que já estavam tendo problema. Foi agora, em 5 anos, sabe? Então, é um pouco... Foi um pouco tardio, isso até brinco. Mas eu nunca tive uma questão de ter rejeição em relação ao som. Sempre foi bem aceito. Eu também sempre busquei colocar alguma coisa, vamos dizer assim, trazer alguma coisa da música popular brasileira e fazer, às vezes, uma releitura na minha pegada. Isso, para mim, também me ajudou bastante. Aí acho que entra a criatividade do artista, né? Entra essa questão da criatividade do artista. De você, assim, se você tem alguma dificuldade em enxergar... Maria, vou tentar sair aqui, acho que travou a imagem, travou por aí? Travou. Sai e entra de novo, então. Porque, era só um minutinho. Tem gente mandando mensagem aqui, galera, se não trava. Já é difícil, ultimamente, com o negócio do isolamento, todo mundo mais em casa aqui, e geralmente o pessoal acaba usando mais a internet. Só um minutinho. Tá, você entra novamente. Gente, eu quero agradecer, logo o Flávio entra novamente. Quero agradecer a cada um que está aqui, tá? E já falando para vocês que no final ele vai estar tocando, ele vai dar essa palhinha para nós. Então ele vai estar tocando algumas canções maravilhosas dele. E lembrando, quem fazer o print, marcar Maria Oliver, produtora, Flávio Robre, oficial, Clínica de Reflexologia, Lírios de São José, vocês vão ter um brinde, que aí é só entrar em contato na clínica e que vocês vão estar recebendo essa bonificação. Então, marque. Eu quero agradecer todos os coraçõezinhos que vocês estão mandando aí, esses coraçõezinhos que vão subindo, que é uma forma das pessoas conhecerem. Também conhecerem o Flávio. Então, continue mandando os coraçõezinhos para a gente ter acesso a mais pessoas. E, Flávio, beleza? Vamos continuar? Tranquilo, vamos lá. E aí, assim, outra questão aqui também, tem a questão do sertanejo, né, que o pessoal fala, pô, Flávio, você tá fazendo um som, vamos dizer, no país do sertanejo, que é Goiás. Por incrível que pareça, já fiz som em lugar que tinha muita gente do sertanejo, é muito engraçado. Eu já fiz música em situações inusitadas. Já toquei em lugares inusitados que nunca achei que ia tocar na minha vida. Mas eu acho que assim, uma rejeição muito grande não tive. Mas também você vê a impossibilidade do seu trabalho andar mais. Né? Você vê que existe uma certa dificuldade nesse ponto. Mas
eu acho que vai muito da sua criatividade para tentar driblar tudo isso, sabe? Sim. Você tem um diferencial e você trabalha com isso, fazendo com que as pessoas conheçam e admirem seu trabalho. E seu trabalho é muito reconhecido em Anápolis, né? Pela Sim. forma que você trabalha, pela forma que você tem uma ética, tem uma conduta sobre a arte, sobre o seu trabalho. Então as pessoas conhecem bastante. Travou de novo, Flávio. Eu acho que Nossa, você. eu vou tentar só ver uma outra rede aqui rapidinho, porque Tá, tá horrível. às vezes é você pôr no modo avião e pôr, que já dá uma melhorada se as pessoas estiverem ligando. Tá, não, Mas eu, mandando um monte de mensagem aqui. todo mundo Só um querendo minutinho. saber. Tá, Só um joia? minutinho. Pode ficar à vontade aí. Volta novamente. Então, falando sobre um pouquinho sobre esse trabalho do Flávio, tem 5 anos que ele está trabalhando profissionalmente em Anápolis com blues, com jazz, como ele falou, com funk. Então é um trabalho diferenciado, é um trabalho muito bonito, que vocês podem entrar em contato, entrar nas redes sociais dele. Ele tem o Instagram, nós vamos deixar ao final da live, nós vamos deixar salvo, e também nós vamos fazer uma publicação com todos os nomes, todos os dados que ele está passando para vocês terem mais acesso a isso, tá? Ele também tem um canal do YouTube, vocês podem entrar em contato. E falando, gente, nós estamos com o YouTube, estamos com o canal do YouTube, vamos conversar com Maria Oliver, entre em contato lá, entra lá e e curte, divulgue para nós, que é uma forma da gente divulgar um pouco mais os artistas da nossa cidade. Então faça isso. A gente agradece muito por vocês estarem com a gente, divulgando o trabalho também. Eu só tenho a agradecer a vocês. E lembrando que semana que vem, terça e quinta, nós estamos com novos artistas aí maravilhosos que vai estar com a gente. Nós vamos estar divulgando no sábado. Sábado, domingo, a gente já divulga quem vai estar com a gente na semana que vem. Vai ser um artista maravilhoso, uma produtora. Então, assim, entra, divulgue, venha conversar com a gente. Se tiver alguém que vocês tenham vontade de conversar, de conhecer um pouquinho mais, pode mandar para nós, que nós vamos estar convidando essa pessoa para estar falando com a gente, terça ou quinta, às 10 horas da manhã, tá? E lembrando que vocês podem já mandar uma pergunta para o Flávio, que ele vai estar respondendo, tá? Antes dele cantar pra gente, que ele já tá entrando aqui, já tô aceitando, ele vai estar cantando, e antes dele cantar um pouquinho para nós, ele vai estar respondendo uma pergunta de vocês. Então mande pra gente, faça uma pergunta aí sobre o que vocês desejam saber, o que vocês querem saber sobre o Flávio Robb. Essa pessoa super aberta. Fala, perdão, a Chegamos. conectividade é complicado. Tem esses É dias assim mesmo. Nós estamos tem o pessoal assim. mandando no WhatsApp. Pessoal, pode mandar aqui no grupo mesmo, que fica mais fácil, porque senão vai ficar travando. Isso, gente, manda as perguntas, né? Agora eu falei, pode fazer as perguntas para o Flávio, que ele responde tudo. Uhum. Né, Flávio? Responde, Então, não tem problema não. Esse seu trabalho é um trabalho diferenciado. Acho que por isso que você estava falando que as pessoas gostam tanto, é tão reconhecido quando a gente fala, olha, blues, jazz. Agora eu não sabia, mas tem um pouquinho do funk também, né? Que você trabalha. Isso. E as pessoas têm você como referência aqui em Anápolis também, né? Então a gente fica muito feliz com isso, com esse seu trabalho. E eu queria que você me falasse um pouquinho agora, como que está sendo? Como que você está encarando este momento que nós estamos vivendo, da pandemia, ter que ficar em casa, ter que fazer o trabalho diferente? Como que você está fazendo isso, tudo isso? Como que você está agindo com tudo isso? E quais são as perspectivas para quando isso passar, os projetos? Realmente fácil, não é, né? Viver um momento como esse. A gente vê que toda a classe artística fica refém dessa situação, né? Porque a gente trabalha com público, querendo ou não. Trabalha com público e
depende, né, de toda a questão do público para poder conseguir desenvolver o trabalho. Assim, está sendo muito difícil. Eu basicamente perdi toda a minha agenda. Toda a minha agenda eu perdi, vários trabalhos, horrível. Foi uma questão assim, que a gente esperava para 2020 era uma coisa muito, muito bacana, né? Eu tinha uma agenda muito boa para 2020. E infelizmente isso, como todos os outros profissionais, né, tomou de surpresa de uma maneira muito desagradável. E aí hoje eu tento projetar assim, a gente tem participado de live, até com outro trabalho e tudo mais. Assim, uma forma de colocar o trabalho de outra forma. É mais complicado porque você tem que se adaptar a esse novo modelo. Isso é muito difícil. Mas está sendo a única forma viável, está sendo realmente fazer esse trabalho de live ou vídeo. Quem tinha alguma coisa para gravar, está entrando em estúdio gravando por agora. Mas assim, realmente o que fica de dúvida num momento como esse é quando vai voltar tudo, né? Ah, sim. E isso é o que preocupa. E a nossa preocupação, sabendo que até setembro nada de aglomeração. Então, assim, projetos para produção, projeto para evento, para esse ano está quase que descartado, né? Sim, basicamente sim. É uma pena. E você tem algum projeto para gravação ou por enquanto ainda você ainda não está pensando sobre isso? Me fala um pouquinho. Gravação, sim, eu quero e vou, né? Coloquei isso para mim como meta de já soltar pelo menos um single esse ano, né? Gostaria que fosse um EP, mas vamos ver como vai discorrendo as coisas. Eu não quero prometer nada antes da hora. Olha, mas sim. você tá vendo que eu já tô querendo ter isso em mãos, né? Já quero ter, já receber isso em mãos. Já tô doida para ouvir isso e ter isso em mãos. Tá me ouvindo? Oi. Gente, ele saiu, mas já está voltando. Vamos restabelecer a nossa conexão. Só gostaria que as pessoas mandassem as mensagens por aqui. A pergunta, vamos fazer a pergunta para ele. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode me mandar aqui. A gente já vai fazer essa pergunta para ele agora. Agradecendo todos os corações que vocês estão mandando. Gente, muito obrigada por cada um de vocês. Danilo, Camila, João Guiracema, a Mona. Só um minuto que eu vou falar. Mona, manifeste de tudo, que é a Léo, Dandô, Anápolis, Reginaldo, Rob Ribeiro, Eu Prisma, Vanessa, Amandinho, Marisa, Carlos, Rúbia, Gabriela, Babi Ferraz, Patrícia, Alexandre, Girassol, Clínica de Reflexologia São José, Lírios de São José, a Tânia, Ana Isabelle, o Décio Coutinho, Belly Dancer, Marcelo Cachoeira, Kelly, do Dandô, muito obrigada, Kelly, Vanessa Bonfim, Zazá, Zazá Café de Piri, Valmira, Jamaicana, muito obrigada por vocês todos estarem aqui com a gente, Tiago Castro, Gabriel, Joseph, Tiago já falei, Paulo, Dani, Pedro, Easy Design de Joia, Gi, obrigada Gi, Flavinho Gonçalves, todas as pessoas que estão entrando ainda, Rafael, Dalmira, Chico, Flávio, Norvina, Alfã, muito obrigada, Terapia, Ibrahim, vamos voltar com o Flávio agora, falando mais um pouquinho.
Podem mandar as perguntas, gente. Nós já vamos fazer a última pergunta para o Flávio. E vamos ouvir as músicas. Ele já vai cantar para nós. Vamos estar colocando para vocês todas as pessoas de referência, tá? Que ele falou para nós. Pode deixar que nós vamos estar colocando todas as referências, vamos estar divulgando, tá? Tem uma pergunta aqui, a gente vai fazer para o Flávio, ele já está entrando, está voltando agora. Lembrando que vocês podem entrar em contato com ele pelo Instagram, se quiserem mais informações, podem entrar, que é Flávio Hobby Oficial, tá? Estamos aguardando ele entrar aqui. Se mais alguém tiver alguma pergunta para fazer para ele, pode me mandar aqui que nós vamos estar perguntando, tá? Vamos aceitá-lo aqui mais uma vez, aguardando ele aqui. Eu vou fazer a pergunta para ele. Opa! Marela entrou. Ah, sim! Eu mudei a conexão aqui para outra rede mais privada aqui, vamos ver se vai dar. Acho que vai dar tudo certo. O pessoal tá mandando muita mensagem aqui no privado. Pode Perdão, ficar à vontade. Não, que isso acontece. Esse é um problema do isolamento social. A internet, tá sendo horrível. Todos nós. A Andresa mandou uma pergunta aqui, Flávio. Ela falou, você falou sobre alguns lugares inusitados que você fez shows, né? E qual a situação mais diferente, estranha que você passou em suas apresentações? Ela tá super curiosa e eu acho que todo mundo. História, deixa eu ver se eu lembro algumas aqui. Eu já toquei aniversário de criança. Foi muito engraçado. Porque geralmente o pessoal acha que o som que a gente leva é um som pra galera mais velha. E eu nem tiro isso de ideia, né? Realmente. Mas foi muito engraçado, porque eu comecei a tocar e a criançada começou a dançar. Foi assim, os pais me contrataram para fazer um som pro pessoal. Os pais estavam lá acompanhando, né, e tudo mais, pra galera mais velha. Que ia ter brincadeira pras crianças e tudo mais. Mas não, o engraçado fica que as meninadas juntou na frente onde eu tava tocando e começou a dançar, cara. Aquilo pra mim foi muito engraçado. Porque eu achei, assim... E aí já é uma opinião minha também. Eu tenho como identidade, assim, do que está sendo apresentado. Porque se for porcaria, criança não gosta. Isso é um fato. Se for ruim, criança é honesta, ela não vai mentir, entendeu? Mas eu legal... acho que... Pode falar. Então, assim, aí, só que acho que foi uma situação que me marcou muito, né? A questão de eu nunca imaginei tocar no aniversário de criança, cara. Chamaram, vambora, né? Estamos aqui pra isso, mas... A resposta foi muito engraçada, né? A criançada começou a dançar. E geralmente eles gostam do blues mais acelerado, que é uma vertente que a gente chama de boogie-woogie. Então ela é um pouquinho mais acelerada. Então a criança então assim, depois eu comecei a observar que até quando eu fazia show público ou algum lugar que tinha crianças, as crianças ficam... Quando você toca esse estilo mais antigo, né? Mais rápido, as crianças ficam interessadas, é muito engraçado, nenenzinho balançando, você morre de rir, é muito interessante. Eu fico muito feliz, porque acho que você está quebrando ali uma barreira, de certa forma, e o pai acaba que acha bacana, porque a criança fica travada naquilo ali que você está fazendo, dá um descanso pro pai também. Eu acho que cria um clima bacana, um clima de sem restrição, né? Sem barreira, sem fronteira. Acho que isso é essencial. Que maravilha. E vendo que a gente leva a música, e principalmente a sua música, para todos os locais e para todas as idades, todas as pessoas, né? Antes de você cantar para nós, vamos fazer a última pergunta. O que a cultura... Não, pergunta mais, aí pode perguntar mais. Canta, eu gosto. Então, vamos lá. Você gosta de conversar também, não é só cantar? Eu gosto, puxa. A conexão tá...
Mas vamos lá, vamos continuar e as pessoas podem entrar em contato com você também. Vamos deixar isso no final, a gente vai colocar o seu Instagram, vamos divulgar bastante. Com certeza. O que a cultura trouxe para sua vida, Rob? Qual a situação que te marcou, que você, se você não fosse da música, não teria conhecido? Me fale um pouquinho. Eu acho que se eu não fosse tocado pela arte, eu acho que não só pela música, né, mas pela arte de uma forma geral, eu acho que eu seria uma pessoa da Idade das Trevas, certamente. Sabe, certamente. Eu não consigo hoje imaginar a minha vida, né, o meu universo sem alguma forma de arte. E a gente comprova isso vendo a situação que o nosso país está passando. Né, e aí já é um caso mais sério. Porque é evidente que hoje, vamos dizer assim, por causa de questões políticas e enfim, de toda aquela trama que está acontecendo a nível nacional, a arte tem sido afetada demais. Tem sido muito afetado, né? O que a gente antigamente tinha de recurso para trabalhar, hoje foi cortado menos da metade de incentivo. É muito complicado o ser humano querer limitar a arte. Eu acho que você não bota cabresto nisso. É impossível. Né? A arte tá ligado ali à educação do ser humano. Né? A arte mudou minha vida. A arte mudou minha vida, definitivamente. Definitivamente, eu acho que se eu sou um ser humano um pouquinho melhor, eu acho que a arte tem um papel dela nisso na minha vida, porque ela consegue fazer você abrir os olhos para outra realidade, você conseguir enxergar. Tem todo um diferencial. Eu acho que ela tem a parte dela que a arte é educadora, né? sim. Então acho que pode falar. A arte educa, faz com que a gente tenha uma diferença, sejamos diferentes, né? Sim. Eu queria pedir para você cantar pra gente. Canta pra gente travou de um novo, pouquinho. vou ter que voltar de novo. Tá horrível, Tá a galera bom. tá mandando muita mensagem aqui. Perdão, Maria. Perdão, pessoal, também. Não, mas não realmente... preocupe. Isso eu tô numa rede que tá só eu conectado, para você ver o problema que tá sendo aqui. Não preocupe. Você sai e entra de novo e a gente já entra com você cantando para nós, agradecendo, tá? Claro. Eu tentei colocar em modo avião, mas não deu muito certo aqui não. Você põe em modo avião e conecta na rede novamente. Tá, só um minuto. Tá bom. Gente, então eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Lembrando que terça e quinta da semana que vem nós estamos com outros também artistas, produtores. Vamos ver, sábado e domingo a gente já fala para vocês quem é que vai estar conosco. Vamos estar falando um pouquinho sobre arte, sobre cultura, fazendo uma rede, tendo essa rede de artistas, conhecedores e fazedores de arte. Então é uma forma de estarmos conectados, de estar conhecendo. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, tá? Por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado por esses coraçãozinhos que vão subindo. É uma forma das pessoas estarem acessando, tendo mais pessoas conhecendo esse trabalho, esse projeto falando sobre arte, sobre cultura. Vamos conversar, né? Então é uma forma da gente estar conversando um pouquinho mais sobre o que é arte, o que cada artista aqui em Anápolis tem para nos apresentar, a gente ganhar esse lindo trabalho, né? A gente é uma forma que nós temos aqui de agradecer a cada um pelo seu trabalho. Voltamos. Eu acho que eu consegui agora. Que coisa boa, eu fico feliz. Então, eu quero te agradecer, Rob. Flávio, igual eu te falei, eu chamo Flávio, Rob, mas vamos lá, eu quero te agradecer. Não importa, Flávio.
Eu quero te agradecer por você ter nos presenteado esse dia, essa manhã, com seu conhecimento, com as suas falas. E vamos escutar um pouquinho você. Tá bom, eu vou fazer Aliás, antes do adendo, você falando se era Flávio ou se era Rob. O Rob é um nome artístico, e não é meu nome, meu sobrenome. Tem muita gente que acha que meu sobrenome é Rob, mas não é. Isso é um sobrenome artístico. Né, que eu fiz baseado em muita coisa assim do blues, né? Muitos artistas, eles fazem essa jogada, né? Tem às vezes o primeiro nome ou o segundo nome, ele é um nome artístico, né? Então eu fiz pensando na mesma ideia. Então Rob não é meu sobrenome, é um nome artístico. Mas eu acho muito bacana porque associou a minha vida, né? Quando eu atendo telefone às vezes, falo, pô, é o Rob, eu acho isso sensacional, quer dizer, deu certo, pegou. Porque o nome é um trabalho que é muito importante, é a sua identidade artística. Sim, é muito lindo, eu acho, quando você integra o seu nome, ou o nome artístico que você, né, colocou, e as pessoas integram isso, é uma referência, isso faz todo o diferencial, né? Então a gente agradece. Eu acho que é muito importante isso aí, é algo que é uma criação sua também. Então tem que ter muita responsabilidade, acho que nesse ponto, de você até criar um nome para o seu trabalho, ou se você se dispor a isso, mas fazer uma criação que marque, né? Eu acho que é isso. Sim. Vamos de música. Vamos lá. Essa canção chama-se Por que o Blues? Tá? Eu vou tocar ela, depois eu falo a ideia da música. Se tiver todo mundo ouvindo, só dá um salve aí. Porque o mundo é tão imenso, porque minha vida é tão curta, tantas ideias absurdas, porque você atira, depois pergunta. Por que o blues? Porque eu me sinto assim. Quem tem muito pensa pouco, quem tem pouco sofre tanto. Porque eu preciso de dinheiro, porque tudo depois de fevereiro. Porque o blues? Porque eu me sinto assim. Porque o mundo é tão imenso, porque minha vida é tão curta, tantas ideias absurdas, você sempre atira, depois pergunta. Por que o blues? Porque eu me sinto assim. Que coisa maravilhosa! Valeu. Palmas! Eu sei que está todo mundo batendo palmas. Muito lindo. Rob, eu quero agradecer mais um pouquinho e fale também para nós sobre essa música. Essa música, primeiramente, eu gostaria de falar, quem né, quiser ouvir mais um pouco dela, tem no YouTube, Flávio Rob, R-O-B-B-I-E, né? Por que o Blues? Tem acho que deve ter umas duas versões dela, acho que tem alguma ao vivo em festival que foi convidado em Brasília, inclusive o primeiro festival internacional que eu toquei, e também tem uma de produção no eLive, estúdio aqui em Anápolis. Muito bacana. Bem, essa canção é muito engraçada porque ela surgiu, assim como a minha primeira canção que eu escrevi, essa acho que deve ter sido a segunda canção ou terceira, se eu não me engano, acho que a segunda. Foi da entrevista com uma menina de jornalismo, ela era
faculdade de jornalismo, ela estava fazendo um trabalho em relação à música, né? E ela falou, eu poderia te entrevistar? Eu falei, demais, né? E ela mandou as perguntas e eu respondia para ela por WhatsApp. E teve uma pergunta que marcou muito, falou assim, por que o blues? A pergunta foi exatamente essa. Né? Da mesma forma que você falou, fez uma pergunta, né, dessa no início, como escolher um estilo desse, né, trabalhar em estilo desse numa cidade como essa. E ela resumiu isso na pergunta, por que o blues? Né? E, cara, isso martelou minha cabeça, caramba, velho, isso dá uma música. E eu acho que uma das músicas que eu escrevi mais rápido foi essa. Eu acho que foi 5 minutos ali, e eu comecei a imaginar tudo aquilo, né, vários questionamentos, por que o blues? Como uma forma de eu falar por quê? Porque eu acho que são vários motivos, né? Então, por isso que nasceu essa criação. Foi em pouco tempo, mas assim, a ideia surgiu numa pergunta. Eu achei isso incrível. A gente fala da questão... Pode falar. E é muito, muito lindo isso, o artista, ele se questiona e quando é questionado, isso transforma em arte, né? Aquela questão que a gente estava falando até, porque quando a gente passa a questão de querer compor, querer trabalhar o autoral, então, hoje um dos meus melhores amigos se brincar assim, se não for o caderno, né, é o gravador de celular, porque a gente tem uma ideia que, cara, deixa eu gravar isso aqui agora, eu falo e deixo gravado e pronto. E agora aprendi a meter numa nuvem, depois que você perde alguns celulares aí do nada. Mas você grava isso porque, às vezes, no momento ali, você não vai desenvolver aquela ideia totalmente. Esse é um ponto. Você não vai desenvolver aquela ideia totalmente. Você guarda aquilo ali, você vai amadurecendo. Depois aquilo, não vira nada. Ou então você junta com outra coisa que você já tinha feito e monta algo nesse sentido. Então, assim, eu acho que é isso. Você não pode deixar a criatividade escapar. Olha, eu quero agradecer, porque eu acho que o nosso tempo está terminando, mas já ficou com um gostinho de quero mais. Eu acho que logo, logo nós vamos ter que conversar de novo. E as pessoas te procurarem nas suas redes sociais, então vou deixar para você fazer esse agradecimento. Perdão. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? Perdão pela queda na conectividade aqui. Tá sendo difícil mesmo, realmente, essa questão da quarentena. A galera, a conexão aqui tá horrível mesmo, desde que começou essa questão do isolamento. Mas, enfim, agradecer a todo mundo que compareceu essa manhã, né, nesse bate-papo. Eu fico muito feliz, como eu já te falei anteriormente, ter um espaço, né, ainda mais por uma pessoa local daqui da cidade. Eu acho isso fantástico, né, desenvolver esse bate-papo. É muito bacana, é uma forma da gente estar se motivando a fazer algo, falar um pouquinho sobre a nossa vida artística. É um espaço muito importante. Então eu agradeço a todo mundo, né, até quem mandou pergunta, enfim, e quem quiser ter curiosidade, quiser acompanhar o trabalho, Instagram, @FlávioRobby, né, ROBBIE. O pessoal sempre brinca que eu falo ROBBIE, mas é porque se você não falar como é escrito Hobby, às vezes o pessoal vai escrever com H e tudo mais, enfim, já erraram muito meu nome, mas não tem problema. A questão é que eu fico muito feliz por estar aqui essa manhã, podendo contribuir um pouquinho, né, com o programa e também divulgando um pouquinho o meu trabalho. Nós que temos que agradecer, eu fico muito feliz. Fique por aí e vamos terminar com música. Eu acho que é a melhor forma, né, nesse momento, a gente terminar com música. Então eu só tenho a agradecer a vocês e até no próximo programa. Eu quero agradecer você, quero agradecer os apoiadores, nossos apoiadores, Taon Soluções Criativas, Clínica de Reflexologia Lírios de São José, Espaço Cultural Mariá e Arte Finalista Danilo Costa. E agradecer vocês e até terça-feira às 10 horas da manhã. Um grande abraço a todo mundo, Danilão, viu? Um grande abraço, meu velho. E a todo mundo que compareceu aí, todos os amigos que estão nessa live. Tem quanto tempo aí, mais ou menos, sobrando aí? 2 minutos. 2 minutos. Vou acabar a música, tá? Se cair aí, galera. Um grande abraço. Muito, chama-se Garotos do Piniquim. Essa canção o pessoal pede às vezes muito. Ela já é mais pro lado do soul, né? Então, ela é uma homenagem à mulher brasileira e tudo mais. Todas essas discussões que a gente vem acompanhando atualmente em relação à questão do direito da mulher, do espaço da mulher.
dentro da seara profissional, que a gente discute muito, né, da sociedade em si. Então essa é uma homenagem bem carinhosa, tá bom? Obrigada. Descendo a ladeira, ela vem de mansinho, arrastando o universo inteiro. Deus tenha pena de mim. Garota tupiniquim, me diz o que quer. Apenas um desejo e eu dou tudo o que você quiser de mim. Descendo a ladeira, eu ensaio várias palavras, mas você nunca diz nada e tudo fica tão sem graça. Garota tupiniquim, me diz o que quer. Apenas um desejo e eu dou tudo o que você quiser de mim. Musa da pele morena, da cor do pecado, garota da terra nova, beleza em cada passo. Garota tupiniquim, me diz o que quer. Apenas um desejo e eu dou tudo o que você quiser de mim. Oh, 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 oh. Descendo a ladeira, é